Segundo estudos da OMS, o Brasil é o segundo país das Américas mais depressivo. Perde ali por pouquinho dos Estados Unidos, 5,8% da população, Estados Unidos 5,9%. Quando a gente vai para a população idosa, reflete esses números ou há uma tendência de que sejam maiores? No caso dos depressivos. Quanto à questão, para você ter uma ideia de que como depressão, a doença não tem muito a ver com país, com quantidade de dinheiro, com a sua cor, com o seu gênero, não tem. Você tem uma ideia, não. O Brasil é um país do carnaval, é um país que tem o Maracanã, é um país visto lá fora como pessoas alegres, Salvo engano, as pesquisas mostram que é um dos países mais alegres do mundo. Mais alegres do mundo, muita praia, e é o país depressivo. Isso mostra um pouco de que adoece rico, pobre, adoece preto, branco, adoece gente do sul, do norte. É uma doença que ela tem uma fisiopatologia, ela tem processos mentais complexos que dependem sim da genética, dependem sim de fatores sociais, fatores culturais e até fatores de risco. A gente imagina que a gente vê que através dessa pesquisa independe de ser o Brasil, ou de ser os Estados Unidos, ou de ser um outro país. Na terceira idade, a gente acompanha também esse ritmo de crescimento de pessoas. Segue essa proporção. Segue essa proporção. Temos muito poucos estudos nessa vertente. Mas se você pegar esse próprio estudo da OMS e ver e detalhar a população idosa, for ver por faixa etária, você vai ver também que acompanha o ritmo de crescimento não é em números absolutos, a segunda maior população, mas em números proporcionais acompanha o mesmo ritmo de crescimento do estudo da população em geral, de adultos jovens, crianças, e enfim. Isso, Alexandre, não quer dizer que não existem fatores de risco. Se você tiver de ter depressão, você vai ter. Não é isso não. Existem sim fatores estressores que facilitam as pessoas que têm predisposição. São gatilhos. Sexo, a gente vê que tem mais no sexo do que no outro, mas é muito pouco. Existem nos dois. Condição socioeconômica, isso é fator estressor. Viuvez, luto, perda de entes queridos, a própria idade, o envelhecimento é um fator de risco. Outras doenças mentais associadas são fatores de risco para se ter depressão. Herança, genética é importante. Então existem sim fatores que são gatilhos, como você bem falou. A gente tem toda a predisposição de quem tem. Pessoas que têm a mesma condição desenvolvem, pessoas com a mesma condição não desenvolvem. Então por que isso acontece? Porque tem todo um arcabouço neurobiológico no cérebro favorecendo o aparecimento da doença. Bom, o mesmo estudo da OMS diz que também somos os mais ansiosos do mundo. Os brasileiros são quase 10% da população que sofrem com ansiedade. O paciente idoso também é ansioso, ou seja, chega no consultório, quer ser consultado logo, está naquela ansiedade, está em casa, quer ir ao médico, quer logo ter uma solução dos seus problemas. A ansiedade e a depressão, elas andam juntas, né? Elas, geralmente, quem tem depressão tem ansiedade. As pessoas confundem, acabam se confundindo. Acabam se confundindo, mas são duas entidades diferentes. São transtornos do humor, sim, mais uma ansiedade. A própria ansiedade tem vários subtipos. Ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia específica, tem vários tipos. A depressão também tem alguns tipos. Transtorno depressivo maior, depressão bipolar, depressão vascular, distimia. Então, mas as duas elas têm uma intersecção, tem muito em comum, principalmente na questão de neurotransmissores. Elas têm neurotransmissores são substâncias, assim, vamos dizer, são componentes do cérebro que ligam um neurônio e outro. Perfeito. Entre um neurônio e outro, esses componentes
quando eles estão mais ou menos disponíveis, principalmente a serotonina, noradrenalina e dopamina, quando eles têm uma quantidade menor ou maior, vai mais ou menos certificar não, vai mais ou menos dizer o transtorno que aquela pessoa tem. Então, é também o segundo maior país de ansiosos, porque as duas doenças têm a mesma assim, fisiopatologia, tá? São os neurotransmissores, são os mesmos fatores de risco, fatores assim, desencadeadores. Então, é muito comum tudo que acontece com a depressão, e elas andam, é muito comum demais eles dois estarem juntos. A gente, quando passa um remédio para ansiedade, às vezes o paciente lê, você passou o remédio para depressão, eu não tenho depressão, mas é porque o tratamento da ansiedade faz com antidepressivo. Aí passa para depressão, você passou um remédio para ansiedade, eu não quero ficar dormindo. Eles acham, tem muito essa ideia. Tem muito esse medo de, você vai me colocar para dormir. Eles acham que antigamente, Alexandre, os medicamentos a gente não tinha. Hoje a gente tem medicamentos muito bons, poucos efeitos adversos. Um dos efeitos adversos mais comuns nos medicamentos, nos antidepressivos antigos, era a sonolência. Então você tomava o remédio e ficava com sono. Hoje os antidepressivos, eles evoluíram. Pelo contrário, eles tiram o sono daquelas pessoas. Eu lembro que tinha antialérgico que dava sono. Exatamente. Então, assim, então ficou esse estigma, achar que todo remédio de controle especial, ele é para dopar, ele já vem com essa ideia. E não, a gente vai piorar a condição dele. Pelo contrário, aqueles que estão sem conseguir levantar da cama, sem energia, que a gente chama de anedonia, eles estão sem prazer, o antidepressivo ele vai exatamente ligar esse gatilho para o paciente levantar, né? Meio que é um combustível para que ele possa. Então, isso é um mito.